Brasil registrou 841 mortes por Covid-19 em um dia, totalizando 450.026 óbitos desde o início da pandemia. A média móvel de mortes na última semana chegou a 1.881. É o sexto dia consecutivo de estabilidade. E na vacinação, o Brasil aplicou a primeira dose da vacina em 42.539.769 pessoas, o que dá 20,09% da população. E receberam a segunda dose, 9,89%. E a CPI da Covid houve nesta terça-feira a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro. Mas a gente vai conversar sobre esses assuntos com o Marcos Boulos, ele que é médico infectologista. Olá, Marcos Boulos, bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, Marilu, prazer falar com você também. Bom, Boulos, o Brasil atinge mais de 450 mil mortes por Covid-19 no momento em que a gente detecta a presença de outra variante proveniente da Índia. No estado do Maranhão, há suspeitas, porém, de infecção por essa variante também em pessoas no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, no Ceará e no Pará. As barreiras sanitárias prometidas pelas autoridades da saúde em portos, aeroportos, terminais rodoviários, na sua opinião, serão suficientes para impedir a disseminação dessa nova cepa ou será inevitável aí a proliferação? No meu entender, é inevitável. A despeito que essas barreiras podem, de uma certa maneira, diminuir um pouquinho essa disseminação, e se isso só acontecerá se você tiver com toda a estrutura para preservar e não permitir que as pessoas, se positivos, e tem que esperar, se positivo, não vão para outro lugar. Porque o que aconteceu especificamente com um dos indivíduos que pegou a cepa da Índia, ele esteve aqui, foi feito o teste em Guarulhos, mas ele continuou voando para outro lugar. E aí deu positivo aqui, ele já tinha disseminado em outros lugares. Então é fundamental, se a barreira não só faça teste, mas que você tenha mecanismos de evitar que as pessoas, se tem suspeita de positividade, possam ir para outros lugares. Como o país nosso é muito grande, as pessoas só não andam, obviamente, só de avião, de ônibus, de muitos carros, etc. Por isso é pouco provável que nós consigamos ter sucesso de uma certa maneira, na não permissividade que essa cepa se dissemine. Provavelmente isso acontecerá. Pois é, agora, diante disso, né, desse quadro que você está traçando, Boulos, as vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil, a Coronavac, a AstraZeneca, Oxford, a Pfizer, elas cobrem essa nova variante que veio da Índia? Bem, alguns trabalhos que já foram feitos com essa variante, com a vacina da Pfizer e com a vacina AstraZeneca, mostram que elas cobrem sim. A AstraZeneca ainda não terminou os seus estudos, provavelmente também protegerá. Porque essas variantes, elas oscilam muito pouco na confecção da vacina, de o material genético da variante acaba não sendo muito suficiente para fugir, só se a variante tiver uma mudança muito grande. Até agora, todas elas estão dentro da cepa original, então, por isso, as vacinas estão cobrindo ainda. Quer dizer, estão cobrindo, mas a gente sabe que é de forma lenta, por conta da crise até diplomática, né, entre Brasil, China, a produção da Butantan ficou paralisada, né, por muito tempo, a Fiocruz também ficou esperando, né, os insumos. Isso pode atrapalhar também, não é isso? Já está atrapalhando há muito tempo, né? A falta de vacina é o nosso problema principal. Você falou agora mais de 450 mil mortes. Certamente nós chegaremos este mês, no começo do mês que vem, a mais de 500 mil mortos, né, no Brasil. Vamos chegar a 600 mil mortos. Por quê? Porque a vacina é uma proposta de você parar um pouquinho a elevação e começar a diminuir, até que você tenha estabilidade. Mas isso nunca acontece agora, principalmente pela falta de vacinas, e nós vamos só ter provavelmente essa tranquilidade, dizer, começou a diminuir e provavelmente ficará nessa diminuição até o fim, a partir daqui mês e pouco, que ela vai estabilizar com o número de vacinas que nós estamos dando e vai reduzir. Até lá, a única maneira de prevenir é você fazer as restrições em termos de contato, de aglomerações e uso de máscara. A única maneira. Exato, mas aí muitos especialistas já estão prevendo também a terceira onda da Covid, né? Isso também pode ser inevitável, na sua opinião, Douglas?
Se nós queremos chamar de ondas quando ainda nenhuma chegou lá embaixo, né? O contrário da Europa, que você tem ondas quando você tem bem estabelecido. Acabou a infecção, aí volta depois. Nós nunca acabamos. Nós temos uma primeira onda agravada de segunda e terceira vez, né? Segunda e terceira, que a gente pode chamar de segunda e terceira onda. Essa terceira onda, ela está saindo, está subindo agora, né? Obviamente mais lenta agora, até porque nós temos já, não, a vacinação impacta um pouquinho. Tanto assim, você falou, são só 9% da população brasileira com as 2 doses, que é o que protege um pouco melhor. Porém, o número de infectados já é bastante grande no país, isso também leva como se estivessem vacinados. Então, você vai diminuir esse componente de transmissão, não vai ficar tão elevado, porque já tem muitas pessoas que já foram infectadas nesse período, e as pessoas vacinadas contribuirão para isso. Né? Então, nós não teremos a elevação, provavelmente, assustadora, mas certamente já está subindo, né? Nós estamos em elevação e deve subir nas próximas semanas também. Exato, já está tendo, inclusive, aí um índice alto de ocupação nas UTIs, né, Boulos? É esse o problema, né? O problema fundamental agora é o caos da assistência médica, que vai ocorrer sim. Nós tivemos um caos enorme quando aconteceu da segunda, nessa elevação enorme que aconteceu em março, principalmente, abril. Isso porque nós não nos preparamos, sabendo que isso ia acontecer, não nos preparamos. Mas nesse período, fevereiro, principalmente março, só no estado de São Paulo foram criados mais quase 4.000 leitos de UTI extras, que não estavam sendo utilizados. Só por isso que conseguiu estar mais ou menos, não deu conta de tudo, porque muita gente morreu por falta de UTI nessa época, e esses leitos não foram plenamente desativados. Então, nós estamos ainda numa capacidade assistencial muito maior que nós tínhamos antes. Mas, assim mesmo, provavelmente não será suficiente para esse aumento que está acontecendo agora. É possível que em 2 semanas, um pouco mais, talvez a gente chegue outra vez numa lotação máxima de UTIs no estado, como em alguns lugares do Brasil já ocorreu. E, Boulos, quero repercutir com você uma pesquisa que os meios de comunicação, vários já deram, em relação à Coronavac, né? Vebra Covid-19, né? Vacina Effectiveness in Brazil Against, foi apoiada aí pela Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS. Eu tenho aqui alguns dados dessa pesquisa, considerando aí dados após a segunda dose, depois de 14 dias da segunda dose da Coronavac, falando em efetividade. De 70 a 74 anos, 61,8% de efetividade, acho que até mais do que estava sendo previsto, né? De 75 a 79, 48,9%, e de 80 anos ou mais, 28%. Como é que você viu esse resultado dessa pesquisa? Veja, todas as vacinas, elas protegem menos em pessoas mais idosas porque a imunidade é menor, né? Então, a partir de 60 anos cai bastante a imunidade e como tu vai passando a idade, mais imunidade vai caindo nesse período. Então, é previsto mesmo que as pessoas com mais de 80 anos tenham uma proteção muito menor. Se for feita isso também, tanto com a AstraZeneca como com a Pfizer, vai repetir a mesma coisa, ou seja, talvez não em níveis tão baixos, mas também vai diminuir. O mais importante das vacinas, a Coronavac está nesse interim, não é só a infecção, é a gravidade, né? Então você tem, nós estamos vendo essa repercussão agora, né? O número de pessoas que morrem nas faixas etárias mais elevadas diminuiu muito com a vacinação, né? Se houve impacto da vacinação até algum momento, exatamente diminuir a mortalidade, que você falou que está estabilizada, provavelmente vai aumentar ainda, porque as mortes aparecem algum tempo depois de que você tem uma piora da situação, ainda as mortes vão aumentar. Mas o número de idosos diminuiu bastante por causa da vacina, então certamente ela protege menos mesmo, em termos da infecção, mas a infecção na maior parte das vezes é assintomática, a pessoa não sente nada, e se tiver são sintomas mais leves. 20% ainda podem ter doença mais grave mesmo com as 2 doses de vacina. Isso já está determinado e nós temos que tomar cuidado com isso. Portanto, as pessoas, por isso, apesar de vacinadas com 2 doses, precisam continuar usando máscara, porque a infecção ocorre mesmo em faixas etárias menores e a transmissão, mesmo com você vacinado, você pode ter o vírus, não ficar doente demais, mas transmitir a doença. Por isso, o uso de máscara ainda é importante até que nós tenhamos a estabilização total dessa epidemia, que acontecerá provavelmente próximo ao fim do ano. Exatamente. Falando em uso de máscara, né, Boulos?
a gente viu aí que o ex-ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, ele vai ser reconvocado pela CPI justamente pelo fato, né, na comissão ele falar que ele defendia o uso de máscara, do distanciamento, mas ele participou no último domingo do ato, né, em favor do presidente Bolsonaro no Rio de Janeiro, fazendo exatamente o oposto, né, não usou máscara, aglomerou. As consequências aí no âmbito do Exército já estão sendo tomadas, já que ele é um general da ativa, vai ser punido, mas do ponto de vista médico, do controle da pandemia do país, qual que é o impacto desse tipo de ato de um ex-ministro da Saúde? Bem, E do presidente da República. O presidente faz isso, né? Então, o que acontece é a epidemia no Brasil está indo muito, muito mal. Talvez seja hoje dos países que são mais, que têm a condição de fazer coisas melhores, o pior dos países controlados. A epidemia não está sendo controlada porque não houve interesse nisso, né? A gente sabe que a epidemia, uma epidemia é uma guerra sanitária, uma guerra. Como guerra, você tem que ter um controle único, uniformizado, organizado, em que você dimensiona, faz protocolos específicos para seguir a doença no país todo. Quando você tem isso, você tem uma organização que vai de cima para baixo, em que os estados seguem os protocolos e a assistência é feita de maneira equilibrada. Quando isso não acontece, ao contrário, é estimulado o contrário, que as pessoas fiquem mais doentes, se exponham mais, você está exatamente fazendo, cada estado faz o que quer, isso é essa bagunça que nós temos hoje. Não só na vacina, a vacina dada errada, pessoas não seguem as filas e então tudo, mas principalmente na organização da doença. Não tenha dúvida, se o país estivesse organizado de maneira adequada, como a maior parte dos países do mundo fizeram, com poucas exceções, vocês teriam muito menos mortes. Se a gente fosse levar isso a sério, de uma maneira organizada, você ia perceber que boa parte das mortes ocorreram por esse tipo de deslize, vindo da gestão federal. O presidente e todos os seus asseclas ou pessoas que trabalham do lado fazendo a mesma coisa. Então, é lamentável que isso ocorra. As pessoas e o ser, todos nós que não estamos nesse mundo lá em cima, não percebem que isso não é uma discussão política que nós estamos fazendo, é uma discussão sanitária, que não tem nada a ver com quem você torce, quem você quer, quero que ganhe esse ou aquele, pouco importa nesse momento. O que importa nesse momento é a nossa vida, a vida sua, a vida das pessoas que você ama. E para isso é necessário que as pessoas sigam regras sanitárias e não sigam loucuras de uma pessoa que acha uma coisa diferente e põe como verdade. Isso não dá para entender. E eu acho que pelo menos o Exército mostra que tem uma conduta exemplar nesse caso, que obviamente as pessoas têm que servir pelo exemplo, e esse exemplo foi um mau exemplo feito pelo ex-ministro. Certo. Agora, sobre a CPI da Covid, Boulos, qual que é a sua expectativa em relação ao depoimento hoje, né, da secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, que difundiu o uso da cloroquina contra a Covid, lembrando que ela conseguiu no Supremo Tribunal Federal o direito de não responder a pergunta sobre o colapso de oxigênio no estado do Amazonas, onde ela já está sendo investigada, mas o STF não estendeu esse direito a outros temas. Então, ela vai ter que responder como é que o governo propagou e distribuiu a cloroquina durante a pandemia, como um tratamento precoce da doença. Ela também vai responder sobre o aplicativo Tratkov, né, a plataforma virtual do governo que indicava o tratamento precoce para pacientes, incluindo crianças e mulheres grávidas. Enfim, ela precisa responder mesmo a essas perguntas. Essa questão do uso da cloroquina e da falta de oxigênio também em Manaus são dois pontos cruciais da pandemia que a gente precisa passar limpo, não é isso, Boulos? O Maíro sabe que essa CPI é uma coisa interessante, eu nem sei exatamente para que ela serve, porque tudo que está sendo investigado nós já sabemos, porque as pessoas já declararam isso, está publicado, as pessoas com declarações de todos eles, inclusive do presidente, do ex-ministro. E eles chegam na CPI, eles ficam desmentindo o que eles falaram. Então, a CPI não está trazendo novidades com relação ao que nós sabíamos, a não ser cartas específicas, pedidos da Pfizer que nós não conhecíamos no momento, tudo, nós sabemos que isso tinha acontecido, mas não nessa dimensão, ou seja, alguma coisa escrita. Mas nós já sabemos de tudo isso.
para você chegar à conclusão de uma CPI, que nós sabemos que essa moça que foi a diretora, Maíra, que foi a diretora do processo, que ela fez, nós sabemos que ela fez, ela defendeu isso publicamente em todo momento, o presidente defendeu a todo momento, o ex-ministro defendeu a todo momento. Quando vão na CPI, as coisas como se não tivessem dito, né? Então as pessoas mentem descaradamente, deslavadamente dentro das pessoas que estão como magistrados, apesar de não serem magistrados. Agora, obviamente, essa discussão da cloroquina já cansou, né? Todo mundo sabe que isso não funciona. É um pouquinho de lógica de saber que um medicamento para vírus é só entender que vírus é diferente de bactéria, de outros micro-organismos, e que você não tem como matar o vírus de uma maneira como eles querem que mata. Não existe essa possibilidade. Não existe um remédio que fala, vou matar o vírus. Os medicamentos que existem, eles evitam a proliferação do vírus, por exemplo, no caso de HIV, hepatite, etc. O que acontece? Você não mata, o vírus fica de uma maneira discreta que evita as lesões. Isso é outra coisa, mas isso para doença viral crônica. Aguda não tem como fazer, só se você dá muito, muito cedo, até quando a pessoa está começando a infecção, que você nunca vai descobrir nesse momento. Então, um medicamento que não é feito para vírus, obviamente que ele não serve para vírus, ele serve para protozoário, que é um bicho milhares de vezes maior que um vírus, ele destrói parte da parede do protozoário da malária, então é muito diferente. Então, essa discussão é uma discussão interessante, pessoas porque acreditam por quê? Tá bom, acreditam em benzedeira, acreditam em água benta, acreditam, você pode acreditar no que você quiser, nada contra acreditar, agora não venha dizer que isso funciona de uma maneira concreta, não existe essa possibilidade. Ela vai responder as coisas, provavelmente nada do que nós já sabemos vai ser aumentado, porque nós já sabemos quase tudo, porque elas declararam isso claramente, porque as pessoas se expuseram, porque também, como a gente falou do cidadão que usa máscara não segundo a sua conotação política, a mesma coisa, as pessoas que estão do lado do governo estavam fazendo isso aqui como uma defesa do governo, mas fazendo defesa de uma coisa que não tem nada que defender, que não existe possibilidade de defender nesse caso específico. Eu acho que eu não espero grandes novidades. Vai ser uma surpresa se aparecer alguma coisa nova que nós não já sabemos, né? Exato. E, Boulos, em relação à questão de novidades ou não, né, da CPI, a gente sabe aqui, né, que os documentos enviados pelo Ministério das Relações Exteriores à CPI mostram que o Brasil reduziu a metade da quantidade de doses de vacinas que seriam recebidas aí por meio da COVAX Facility, né? Segundo os documentos enviados aí pelo Itamaraty à CPI, o governo optou em agosto por doses para imunizar 20% da população, mas acabou optando por 10%. Então, houve aí um retrocesso na intenção de 20%, né? Quer dizer, acabou optando por 10% apenas da população. Esse é apenas um dado que foi divulgado agora recentemente entre esses documentos da CPI. E realmente foi uma falta de realmente noção aí do governo, na sua opinião, de não optar pelo teto máximo da COVAX Facility? Não dá para entender por que o governo fez isso. É até interessante, quando o presidente ou o governo luta por uma popularidade, ele joga contra as pessoas que devem popularizá-lo, ou seja, ele joga contra o povo. Qual o interesse de você não vacinar as pessoas? Qual o interesse de deixar as pessoas morrerem à míngua por falta de recursos financeiros, por causa de vacina? Qual o interesse que vai acontecer? Nós estamos numa guerra sanitária. O problema social acontece como decorrência da guerra sanitária. Você só vai resolver aqui se você acabar com a guerra sanitária. Quando você prolonga a doença, ou seja, dando mais fôlego ao inimigo nosso, ou seja, a guerra do outro lado, você está facilitando que as pessoas morram e ficam mais pobres. Então, ou seja, está na contramão de tudo que a gente conhece em toda a história. Eu nunca vi uma coisa igual. Porque aqui não é contar se é direita ou esquerda. O problema é contra tudo que a sociedade avançou nas últimas décadas, está sendo destruído agora nesse momento. Qualquer condição de sociabilidade, de amorosidade, de solidariedade está sendo perdida por esse tipo de conduta absolutamente inexplicável, e não só inexplicável, ininteligível. Eu não consigo entender o que está acontecendo, eu não consigo entender por que as pessoas se comportam dessa maneira e a população, parte da população, acredita nisso como se fosse alguma coisa política, quando não questão a vida das pessoas que estão sendo postas em jogo.
Perfeito, Boulos. A gente te agradece aqui a sua participação. Forte abraço, muitíssimo obrigada. Algo mais que você gostaria de falar? Ou tudo certo? Sabe, mas eu sempre falo as mesmas coisas, já fiquei chato até de falar, porque as pessoas têm que se preservar, têm que usar máscara, têm que evitar aglomerações. É a nossa vida que está em jogo, é a vida das pessoas que você ama. E que isso vai passar, claro que vai passar, e não vai demorar mais. O ano passado eu até tinha previsto que isso acabaria antes, né? Mas com essas novas cepas, com um tipo de vírus diferente que dá pouca imunidade, isso se prolongou mais tempo, mas isso não tem dúvida. E um pouco mais de tempo isso vai diminuir. Tem um pouco mais de paciência para você poder curtir o ano seguinte, porque senão você não vai chegar lá. Então, tenha paciência, tá bom? Perfeito. Bom dia a você, obrigado, Marilu. Um abraço. Muito obrigada, um abraço. Falamos aqui com Marcos Boulos, médico infectologista. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.